Já começou a prestar atenção em uma cena que vai ficando intensa e cada vez mais desconfortável e enigmática? A música vai diminuindo, o tom da cena escurece, a câmera estática e sem cortes causa aquele desconforto. De repente, um jumpscare te assusta. É uma sensação muito comum quando falamos de filmes de terror e aquelas cenas que são preparadas para nos causar medo e aquele sustinho quase gratificante, sabe? Para os amantes de filmes de terror, esse susto é até gratificante e empolgante. Já para os mais medrosos, sentir um susto momentâneo é desconfortável e algo a ser evitado. Mas como esse susto é criado? Como a gente sente aquele medo emergindo até o seu ápice? Às vezes ficamos tensos por segundos antes da entrega final, mas não é só isso. Filmes de aventura ou até mesmo de ação também conseguem manipular suas emoções. Por exemplo, essa música, além de nos fazer lembrar automaticamente do nosso herói de Chicote e Chapéu, também nos toma de um senso de aventura, de exploração, uma vontade de partir para uma aventura direta. Já essa outra nos deixa um pouco mais intensos e intrigados, nos remete a uma missão, a um objetivo, algo que a gente deve até conquistar de forma furtiva, sozinho, oculto, sem a gente poder demonstrar para as outras pessoas. Ou, por exemplo, essa música que é a clássica do Jurassic Park, que nos apresenta uns elementos de maravilha e grandeza. Já que é maravilhoso você deixar um like aqui nesse vídeo. Além desses elementos, ela também desperta a aventura, assim como a do Indiana Jones. Só que essa daqui você vai ter a aventura de se inscrever nesse canal e assistir todos os vídeos aqui do canal e vai ver qual é essa aventura tão legal aqui, que é a gente aprender cada vez mais sobre cinema. Ao longo das décadas e com inúmeras obras sendo lançadas ano após ano, o audiovisual te ensinou uma lição sobre as próximas obras que você iria consumir. Uma lição que você guardou para seu subconsciente, mas que é utilizada toda vez que você começa a assistir um filme ou uma série. O som, ele começou a te manipular ao longo do tempo e você nem percebeu. Cinema é uma forma de arte que combina imagem, narrativa e frequentemente um elemento fundamental que muitas vezes passa despercebido: o som. Desde os primeiros filmes silenciosos, onde a música ao vivo era executada em salas de cinema, até as trilhas sonoras elaboradas de hoje. O som sempre teve um papel crucial na experiência cinematográfica. Em particular, no gênero de terror, a manipulação sonora é um dos elementos mais poderosos que os cineastas utilizam para evocar emoções profundas e por vezes aterrorizantes. A trilha sonora de um filme não é apenas um complemento, mas sim um personagem em si. Ele pode transformar uma cena comum em algo extraordinário, alterando completamente a percepção do espectador. A música tem a capacidade de ressoar com nossas emoções mais profundas. Uma melodia suave pode evocar nostalgia, enquanto uma sequência de notas dissoantes pode criar tensão e ansiedade. Os compositores, eles usam uma variedade enorme de técnicas para começar a manipular nossas emoções no geral. Por exemplo, o uso de instrumentos de corda como violinos pode criar uma sensação de vulnerabilidade e medo. Quando um suspense é construído, o uso de acordes estridentes pode deixar o espectador à beira do assento, esperando ansiosamente pelo que vem a seguir. Essa expectativa muitas vezes é o que gera o verdadeiro susto. Filmes de ação, de aventura e até os épicos do cinema, como por exemplo Gladiador, aprenderam a usar o som e a música para criar momentos memoráveis e experiências emocionantes dentro da trama deles. A trilha sonora e os efeitos sonoros são fundamentais para a gente construir a atmosfera, intensificando emoções e guiando a gente narrativamente. Por exemplo, a famosa cena do Coliseu, onde finalmente Maximus vai entrar pela primeira vez no Coliseu. O cenário, ele ganha ainda mais força quando a gente começa a ouvir o som dos fervorosos espectadores que estão esperando aquele duelo. Maximus então se vê pequeno diante do grande organismo pulsante e verborrágico que é o Coliseu. Tudo ganha mais proporção. A batalha, o motivo, a sensação. Agora imagina ele entrar no Coliseu e todo mundo tá quietinho, só olhando. Vamos ouvir um pouquinho, depois a gente bate palma no meio. Não quero mandar não, sabe? Chato, né? Mas além do som, a trilha sonora é muitas vezes um dos principais motores emocionais.
Em épicos como Gladiador, temas poderosos e melodias memoráveis dão mais vida aos personagens e suas jornadas. A música é capaz de encapsular a essência de um personagem, refletindo suas emoções e evolução ao longo da narrativa. Como, por exemplo, a trilha sonora no final do filme do Gladiador. Quando todo o peso da vingança, da dor, do sentimento de fúria e determinação somem do coração de Máximo e ele finalmente pode reencontrar a sua família, a música nos emociona ainda mais, trazendo um sentimento de tristeza e felicidade mútuos e de dever cumprido. Então se finaliza com a caminhada de Maximus pelo campo de trigo em encontro à sua família. Em cenas de ação, a manipulação do som é crucial para criar tensão e suspense. O uso de batidas aceleradas, crescendos dramáticos e mudanças abruptas de volume pode intensificar a experiência. A gente vive um momento da John Wickização das cenas de ação. Então mesclar grandes planos de sequência com música eletrônica ou rock, por exemplo, fazem a gente se empolgar ainda mais. A violência se torna algo menos realista, mas tão agressiva quanto. Em um filme de ação, a trilha sonora muitas vezes acompanha a ação, acelerando o ritmo da música para coincidir com a velocidade das cenas. Isso cria um senso de urgência e excitação que mantém o público na ponta da cadeira. Além disso, o uso de efeitos sonoros, como explosões, tiros e os sons das lutas, também desempenha um papel importante. Esses sons são cuidadosamente projetados para criar um impacto realista, ajudando a imergir o espectador na ação. A combinação de som e música em cenas de batalha, por exemplo, pode criar uma cacofonia ensurdecedora que transmite a intensidade do conflito. Falar sobre trilha sonora e compositores no geral, vai vir um vídeo à parte para eu falar especificamente de alguns compositores e falar sobre trilha sonora no geral, porque é muito assunto para um vídeo só. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre som. No gênero de terror, a sonoridade se torna ainda mais essencial. Sons ambientes como o vento assobiando, o rangido de portas ou passos em um corredor vazio não apenas criam a atmosfera necessária, mas também jogam com o psicológico do espectador. Esses elementos sonoros são muitas vezes manipulados para parecerem mais altos ou mais próximos do que realmente estão, provocando uma sensação de desorientação e medo. E transformar sons cotidianos em suspense, em terror, é uma arte para te imergir ainda mais naquela história. Porque quem nunca ouviu o ranger de uma porta no meio da madrugada ou o assovio de um vento na janela no meio da noite? Então associar esses sons da vida real com um filme de terror coloca você ainda mais imerso naquele filme. Filmes como O Exorcista ou Atividade Paranormal são exemplos perfeitos de como o som pode ser utilizado para intensificar a experiência de terror. Mas com certeza você já percebeu que a maior parte das cenas de tensão são criadas com um elemento ainda mais corriqueiro e que nos causa muito desconforto: o silêncio. O silêncio é uma ferramenta poderosa e muitas vezes subestimada na construção da tensão em filmes de terror. Em um gênero onde o medo e a ansiedade são fundamentais, o uso estratégico do silêncio pode intensificar a experiência do espectador da maneira profunda. Recentemente, nesse final de semana, eu assisti o Sorria 2, filmaço de terror, mas vai uma dica: se você puder ir assistir logo esse filme nos cinemas, é a melhor das opções, porque esse filme foi feito para cinema, cara. A exploração de cenas de um silêncio crescente e desconfortável trazem para o espectador aquele medo do que está por vir. Quando uma cena se torna abruptamente silenciosa, os espectadores naturalmente começam a se perguntar o que está prestes a acontecer. Esse silêncio cria uma pausa dramática que antecipa o evento significativo, como um susto ou uma revelação. A ausência de som faz com que o coração do espectador acelere e a mente comece a imaginar o que pode estar por vir. O silêncio pode criar uma atmosfera de desconforto e desorientação, uma vez que interrompe a normalidade. Em muitos filmes de terror, quando os personagens estão em ambientes que deveriam ser seguros, o silêncio pode se tornar opressivo. Essa falta de som pode sugerir que algo está errado,
criando uma sensação de que a segurança foi comprometida. Cara, e isso acontece na nossa vida normal. Eu aposto que você já deve ter puxado assunto com alguém só para cortar aquele silêncio constrangedor que você estava sentindo, ou até mesmo pessoas que vivem sozinhas, que estão morando sozinhas, ou que estão sozinhas em casa, acabam até ligando uma televisão para ter um som familiar e evitar o silêncio total. Manipulação sonora não afeta apenas a percepção do que está acontecendo na tela, mas também pode ter um impacto psicológico duradouro. Estudos mostram que as músicas e os sons podem alterar nosso estado emocional e até mesmo nossa frequência cardíaca. Isso significa que ao assistir um filme de terror, a combinação de imagens aterrorizantes e sons perturbadores pode aumentar nosso nível de estresse, fazendo com que nossos corpos reajam como se estivéssemos realmente em perigo. Esta resposta emocional é parte do que torna o filme de terror tão cativante. A adrenalina liberada durante os momentos de tensão é muitas vezes seguida por uma sensação de alívio após o clímax do medo. Esse ciclo de medo e alívio pode criar uma experiência emocional intensa, uma montanha-russa que os cineastas sabem explorar habilmente. Com a habilidade de evocar emoções profundas e alterar a percepção do espectador, o som se torna uma ferramenta poderosa nas mãos dos cineastas. Isso sem contar no nosso novo modo de viver hoje em dia, né? Pessoas constantemente estão ouvindo música, constantemente estão de fone de ouvido, ouvindo um podcast, alguma coisa, e evitando o silêncio total. E eu vou falar pra vocês uma coisa, o jovem diretor e roteirista, o Park Finn, ele manda muito bem em Sorria 2. Ele já havia dirigido e roteirizado o primeiro, com cenas interessantes, um plot bacana e um cenário de terror diferente, já que o sorriso, vitrine da alegria humana, é a arma da entidade assassina. Neste novo filme, com um orçamento bem mais gordo, o diretor continua fazendo um excelente trabalho, com câmeras inventivas e cenas bem elaboradas. Além disso, o diretor demonstrou dominar o dom das cenas de jumpscare, causando uma tensão absurda apenas com o silêncio, entregando um susto gratificante.